Graça e paz a todos. Amados, vamos dar aqui uma olhada no processo, o nosso convívio entre irmãos, realmente irmãos em Cristo, o convívio de algumas pessoas em igrejas, as pregações que a gente escuta hoje nos tempos atuais, as exegeses bíblicas, né, as interpretações coerentes, o que diz a sã doutrina, por que tantas pessoas interpretam diferente. Vamos tentar dar aqui um breve resumo. E eu separei para a gente aqui, deixa eu compartilhar a tela. Aqui, ó, compartilhar essa tela aqui. Eu separei para vocês. Deixa eu sair da tela aqui, outra. Assim. Vamos prestar atenção aqui. A religiosidade dos fariseus. Nós vamos ler aqui o livro de Ezequiel. Quanto a você, filho do homem, a partir do versículo 30, Ezequiel, capítulo 33, a partir do versículo 30. Quanto a você, filho do homem, seus compatriotas estão conversando sobre você junto aos muros e às portas das casas, dizendo uns aos outros: venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. Então aqui, meus amados, o que está acontecendo? Ezequiel era o profeta, era um sacerdote, profeta de Deus, que veio falar lá, já, exilado já na Babilônia, falar o que Deus queria falar com o povo, o proceder do povo lá exilado. E muitas pessoas não davam ouvido. Mesmo passando por aquele sufoco todo, exilado em outro local, mas Deus mesmo assim levava o profeta. E falou assim, ó: o meu povo vem a você. Olha o que Deus está falando com Ezequiel. O meu povo vem a você, como costuma fazer, e se assenta diante de você para ouvir as suas palavras, Ezequiel. Mas não as põe em prática. Quer dizer, o povo... Deus já falou, olha só, Ezequiel, como é que esse povo é hipócrita. Eles sentam perante você como se estivesse se importando com o que você está falando, para ouvir o que você tem a dizer, mas eles não colocam em prática aquilo que você está falando da parte de Deus. Com a boca, eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. Quer dizer, é o que a gente vê hoje em dia. Pessoas vão a igrejas, se emocionam com louvores, levam a Bíblia debaixo do braço, abrem a Bíblia na igreja, o pastor lê um versículo, explica aquele versículo, e eles não estudam. O que o pastor fala amém, eles falam amém. Então são pessoas ávidas por ganhos injustos. E a gente vê muitos pastores também ávidos por ganhos injustos. Pastores que não querem perder membros e proclamam o evangelho antropocêntrico, quando o Deus que teria que ser o centro do universo, teria que ser o teocêntrico, não, mas é o homem que tem que ser o centro do universo. A Bíblia, ela tem que se adequar à vontade humana e não o humano se adequar à vontade de Deus. Então, versículo 32. De fato, para eles, não é nada mais do que alguém que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Escutam louvores, se emocionam, levantam, sobem montes, dão dízimos, ofertas, mas não colocam nada em prática. Quantas vezes a gente não vê pessoas que vão à igreja e já sai da igreja, já faz fofoca de um do outro, chega em casa, não põe nada em prática daquilo que foi dito na igreja. E muitas igrejas falam mentiras também. Aí quando fala mentira, essa pessoa adora essa igreja, porque está falando aquela mentira de acordo com a vontade humana. Quer dizer, tem um que engana e tem os enganadores, os enganados. O enganador e os enganados. Então isso aí que eu li para vocês está em Ezequiel 33, capítulo 30, versículo 30 ao 33. Agora vamos ver a parte também de Ezequiel,
de 14, capítulo 14, do versículo 9 ao 10, que fala sobre o quê? Os que preferem dar ouvidos ao mundo. A partir do versículo 9. E se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, e o Senhor, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, terei enganado aquele profeta. E estenderei o meu braço contra ele, eu o destruirei, tirando-o do meio de Israel, meu povo. O profeta será tão culpado quanto aquele que o consultar. Ambos serão castigados. Quer dizer, aqui Deus está levantando um falso profeta para enganar. Repetindo. E se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, quer dizer, lembram lá quando Jeremias, antes do povo ser exilado, falou que devido àquela teimosia do povo, eles iriam para a Babilônia. E lá eles iriam ficar 70 anos exilados. Surgiu um falso profeta, Ananias, que falou que não seriam 70 anos, que Deus havia falado com ele que seriam apenas 2 anos. Quer dizer, aquele falso profeta estava dando falsas esperanças ao povo. Mentindo. Falando que veio da parte de Deus isso que ele estava falando. Mas esse falso profeta Ananias foi o próprio Deus que levantou esse falso profeta. Justamente para enganar aqueles que seriam enganados. Eu vou explicar mais adiante. Isso está em Ezequiel capítulo 14, versículo 9 ao 10. Tá? Agora eu vou dar um exemplo para vocês que a gente encontra no livro de 1 Reis, capítulo 22, versículo 19 ao 23. Presta atenção ao exemplo. A partir do versículo 19. Micaías prosseguiu. Ouça a palavra do Senhor. 2 pontos. Viu o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramote Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa e o outro sugeria outra. Porque Acabe, Deus havia determinado que Acabe iria morrer. E o que Acabe fez? Acabe, quando foi à guerra, ele não foi como rei. Ele tirou as suas vestes reais e colocou umas vestes de soldado. Se infiltrou no meio dos soldados, para que o exército inimigo não soubesse que era o rei. Mas Josafá foi à frente. Mas o povo viu que Josafá não era Acabe. E eles não atacaram. Só que teve um arqueiro inimigo que pegou um arco e flecha e lançou a flecha assim aleatoriamente ao ar. E essa flecha foi, subiu e desceu e acertou justamente Acabe, que estava no meio do exército. Isso mostra que os planos de Deus não podem ser interrompidos. Tá? Então, continuando aqui, Micaías prosseguiu: ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe para que ele ataque Ramote Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa e o outro sugeria outra, porque ele tinha que ir à guerra, Acabe. Até que, finalmente, um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu enganarei. O espírito falou para Deus: eu enganarei Acabe. Deus: de que maneira? Perguntou o Senhor, como se Deus não soubesse, né? Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então, todos aqueles profetas de Acabe, que aqueles profetas que Acabe gostava de dar ouvidos, porque só falava as coisas que agradavam a Acabe. Mas Micaías era o profeta do Senhor. Tanto é que Acabe tinha falado para o rei Josafá: eu não gosto desse profeta Micaías, não, ele só fala aquilo que me desagrada. Então, é o que acontece hoje em dia. Nós só queremos escutar aquilo que agrada a carne da gente. Se a gente vai a uma igreja e fala que se você tiver no segundo casamento com o seu primeiro cônjuge ainda vivo, você casado com outro, você está em adultério. E os adúlteros não herdarão o reino de Deus. O que essa pessoa faz? Sai de igreja e procura uma outra igreja que vai falar aquilo que agrade a ele. Nada muda, meu. Nada muda, tudo se copia. Então,
De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Todos os profetas do rei Acabe proferiram: não vai à guerra que você vai sair vitorioso. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo, vai e engane-o. Porque Deus já tinha proclamado a morte de Acabe. Então Deus... Aí você fala, mas o Hélito, Deus não faz ninguém pecar. Amados, Deus colocou um espírito mentiroso, sim, na boca dos profetas. Ah, então Deus faz as pessoas pecarem? Não, todo mundo já nasce pecador. Todo mundo já nasce pecador. Então Deus não faz ninguém pecar. Tá? Deus só usa o pecador, o iníquo. Tá. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo, vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca dos seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Acabe preferiu acreditar nos 400 profetas, 450, não estou recordando aqui, seus que proferiram mentira para ele ir à guerra. Enquanto Micaías, que era o único profeta de Deus, falou para ele não ir. Mas Deus queria que ele fosse à guerra. Deus queria que ele cresça na mentira. Porque ele estava decretado a morte desse rei. Então vamos continuar aqui. Isso está em 1 Reis, capítulo 22, versículo 19 a 23. Agora no livro de Jó, nós encontramos Jó no capítulo 12, versículo 16. A ele pertence a força e a sabedoria, a Deus. Tanto o enganado quanto o enganador, a Deus pertence. E terminando aqui, meus amados, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, feito Acabe, juntarão mestres para si mesmos. O que Acabe juntou? Os seus 400 profetas que proferiam somente mentira para ele. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Acabe se recusou a dar ouvidos à verdade, que era Micaías, o profeta do Senhor. Voltando-se para os mitos. Amados, deixa eu sair da tela aqui. Hoje nós vivemos numa quase total apostasia. Quando nós proferimos a palavra do Senhor, sem querer enganar a Deus, mas sim, sem querer agradar a homens, mas sim a Deus, nós somos alvejados de insultos. Você não tem diploma de teologia? Quem é você perto de teólogo tal, pastor tal? É um tal de difamar a gente? E isso eu adoro. Eu adoro porque eu estou agradando a Deus e não a homens. Eu não me importo nem um pouco de pregar um vídeo, falar da parte do Senhor e ser esculachado na internet. Se eu fui esculachado, é sinal que eu fiz aquilo que é da vontade do Senhor e não do ser humano. Vamos ler a Bíblia, meus amados. Não creio no que o homem diz. A verdade está na sã doutrina. Vida de oração. Peçam a Deus por sabedoria que Ele dará a cada um de vocês, tá bom? Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus.